Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Um café aí? Vai? A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 12, 16. E não é que Abraão vai ganhar muitos benefícios com a sua mentira? Vamos lá. Aí está, Gênesis 12, 16. E a Abraão foi feito o que era bom por causa dela. E ele teve rebanho de ovelhas, de gado e jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Olha aí, foi mais do que Abraão havia pensado. O personagem, que não existe, tudo o que ele diz é planejado pelo narrador, havia convencido a sua mulher que se ela mentisse dizendo que não era mulher de Abraão, mas irmã dele, ela teria o mesmo destino. E se dissesse que era a esposa, ela seria tomada e, pelo menos, ele não morreria. Então, tudo ficaria bem para ele, ele seria preservado em vida. Mas essa expressão, e tudo ficou bom para Abraão, aparece aí. Ele não havia dito que as coisas ficariam boas para ele no sentido de que ele ganharia muitas coisas. A impressão que dava é que ficar bom para ele a situação, ficar boa para ele a situação, era que ele não morreria. Sara ficaria viva, seria tomada por algum homem, mas ficaria viva, e Abraão não morreria. Mas a expressão é a mesma, ficar bom. Mas agora, quando se conclui parte do enredo, quando Sara de fato mente, Abraão confirma a mentira, ela é irmã dele, ela é cobiçada pelos egípcios e acaba como uma concubina na casa de Faraó. Como contrapartida ao fornecimento de carne nova para a casa de Faraó, Abraão recebe rebanho de ovelha, rebanho de gado, jumentos, escravos e escravas, servos e servas, jumentas e camelos. Ou seja, se deu bem o rapaz. Abraão se dá bem nessa história. Quase poderíamos dizer que a moral dessa história é: minta, porque mentir enriquece. Mas eu duvido que seja essa a moral da história. Ela permanece na história. Abraão mentiu e, mentindo, conseguiu fazer com que sua mulher virasse concubina dos outros e que ele ganhasse muita riqueza. Imagina a riqueza que isso não corresponde. Rebanho de gado pequeno, rebanho de gado graúdo, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Uma pequena, grande fortuna Abraão arregimentou com esse movimento mentiroso dele. Mas eu duvido que a função da narrativa seja essa. Poderia ser se ela terminasse aí terminaria com essa nota não explicitada, mas de jogar sobre a tradição de Abraão uma névoa, denegri-lo, assim como acontece com Davi, na narrativa de Batseba, em que não está dito que aquilo é uma narrativa para falar mal do rei, mas é claro que é uma narrativa para depreciá-lo. É um rei que toma as súditas sexualmente quando quer, que engana os seus súditos que estão na guerra, que matam os seus súditos que estão na guerra, ou seja, Davi é pintado como um déspota, um pilantra despótico. Poderíamos considerar que alguém está pintando Abraão com essas cores de crítica. Poderíamos imaginar que, na origem, não é um texto
ortodoxo, um texto de alinhamento da tradição de Abraão, mas um texto para denegrir a sua memória, a sua tradição. Afinal de contas, ele fez contas e fortunas com sua mulher. Mas eu não acho que essa seja a função da narrativa, pelo que vai acontecer na sequência. Por outro lado, ainda que não seja essa a função da narrativa, e não me parece que seja, não estou deixando sobre a mesa a possibilidade de que essa seja a intenção, pintar Abraão com cores turvas. Abraão foi pintado com cores curvas. Ainda teremos que perguntar por que o narrador se serve de uma história dessa, que não empodera Abraão. Pelo menos não diante de ouvidos que tenham um mínimo juízo ético. Ou estamos numa época em que a ética não vale nada, o que vale é a esperteza, porque Abraão foi muito esperto. Com a sua estratégia, ele sai de uma situação de fome, de penúria, vai para o Egito, negocia a sua mulher, faz dela uma concubina e, em troca, ganha muitos bens. É, no mínimo, esquisito. Vamos ver como a narrativa avança, porque certamente está na hora do narrador mandar uma indicação para nós de por que é que esta narrativa está aí. Agora, uma vez que ela é uma narrativa tradicional, vai se saber em que contexto essa narrativa era apresentada e em que situação ela circulava, porque Abraão não sai bonito nessa fotografia, salvo se nós quisermos dar um curso de esperteza, técnicas de sobrevivência para um macho alfa. Mas o enquadramento da cena não é nada elogiável em nenhum aspecto que nós a avaliemos. Mas não percamos de vista o fato de que não há Abraão nenhum aí, não há Sara nenhuma, não há egípcio nenhuma, nada disso aconteceu, é uma estratégia narrativa. Mas como estratégia narrativa é o que a gente precisa descobrir para que ela servia. Por que pintar Abraão com cores tão turvas? Por que colocar Sara numa situação vexatória desse tipo? Onde se pretende chegar? Quem sabe o verso 17 não nos conte. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E vai um café aí? Já está frio.